Imagine saber o que vai acontecer. E mesmo assim, ninguém te ouvir. Durante a história, houve pessoas que enxergaram o futuro com clareza assustadora. Algumas com base em dados, outras por intuição ou observação do mundo à sua volta. Mas quase todas foram ignoradas, ridicularizadas e, tarde demais, levadas a sério. Se você é do tipo que gosta de entender o que está por trás do silêncio, do descaso e das coincidências que não parecem tão acidentais assim, se inscreve agora no Dimensão Curiosa, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você encara os sinais ao seu redor. O agente que previu o 11 de setembro e foi ignorado. O nome dele era John P. O'Neill, chefe da divisão de contra-terrorismo do FBI em Nova York no final dos anos 90. To protect people's constitutional rights, their civil rights, but at the same time protect them from all the bad things that are out there. O'Neill passou anos investigando um nome que poucos conheciam, Osama Bin Laden. Em 2000, ele afirmou em relatórios internos que os Estados Unidos seriam atacados, com grande probabilidade em Nova York. Ele dizia, inclusive, que o ataque poderia envolver aviões sendo usados como armas, e chegou a comentar com colegas que sabia que poderia morrer assim. Mas sua postura dura e seus alertas insistentes incomodavam a cúpula do FBI. Foi afastado do cargo e, em 23 de agosto de 2001, aceitou um novo emprego como chefe de segurança do World Trade Center. Era seu segundo dia de trabalho quando, em 11 de setembro de 2001, o ataque aconteceu. John O'Neill morreu tentando evacuar os andares durante os atentados que ele tanto tentou impedir. Ele sabia o que viria, mas ninguém quis ouvir. O engenheiro da NASA que tentou impedir a tragédia do foguete Challenger. Alan McDonald era engenheiro-chefe da TOCOL, empresa contratada pela NASA para construir os propulsores do ônibus espacial Challenger. Na noite de 27 de janeiro de 1986, ele revisava os dados do lançamento previsto para o dia seguinte. Notou que as juntas de borracha que selavam os tanques de combustível não suportariam o frio extremo previsto para aquela manhã. Ligou para os chefes da NASA, suplicou para adiar. I said, you cannot accept it because you know, and I know, that you're asking us to fly those solid rocket motors outside a temperature it's been qualified to fly in. And you can't do that. You can't fly any of the shuttle hardware outside of its qualification limits. Mas a missão era especial. Levaria Christa McAuliffe, a primeira civil, uma professora, ao espaço. McDonald se recusou a assinar a autorização de lançamento. Mesmo assim, a pressão política falou mais alto. Após o desastre, ele foi afastado do projeto, como punição velada por tentar impedir. A NASA ignorou o alerta. No dia seguinte, 28 de janeiro, o Challenger explodiu 73 segundos após a decolagem, diante de milhões de americanos que assistiam ao vivo. Alan foi silenciado, punido por ter tentado impedir. Só anos depois sua versão veio à tona, com provas documentais. Ele salvou todas e mostrou ao mundo que avisos ignorados podem custar vidas. O cientista que previu o desastre nuclear em Chernobyl, mas foi silenciado. Valery Legasov era vice-diretor do Instituto Kurchatov e um dos maiores especialistas em energia nuclear da União Soviética. Nos anos 80, ele alertou sobre falhas graves nos reatores RBMK, o mesmo tipo usado em Chernobyl. Disse que, em certas condições, esses reatores poderiam se tornar instáveis. Mas foi ignorado. A prioridade do governo era mostrar que sua tecnologia era segura. Na madrugada de 26 de abril de 1986, o reator 4 explodiu durante um teste mal conduzido.
A radiação se espalhou por cidades inteiras. Foi Legasov quem liderou os primeiros esforços para conter o desastre e denunciou os erros diante do mundo. Mas internamente foi punido. Seus relatórios foram abafados, sua reputação destruída. 2 anos depois, em 26 de abril de 1988, Legasov tirou a própria vida, mas deixou fitas com denúncias e provas ocultadas. Só depois da sua morte a verdade veio à tona, e ele passou a ser reconhecido como a voz que tentou evitar a maior tragédia nuclear da história moderna, e foi silenciada. O geólogo que previu um desastre nuclear em Fukushima. O nome dele era Katsuhiko Ishibashi, professor de geologia sísmica da Universidade de Kobe, no Japão. Em 1997, ele alertou publicamente que as usinas nucleares do Japão não estavam preparadas para grandes terremotos. Chamou de um risco sísmico em escala nacional. Em 2006, publicou um estudo específico sobre a usina de Fukushima Daiichi, alegando que sua construção não respeitava os padrões de segurança para tsunamis. Foi chamado de alarmista. O governo ignorou. Ishibashi chegou a cunhar um termo para o que previa Genpatsu Shinsai, um desastre nuclear induzido por terremoto. Seu relatório foi engavetado sem revisão técnica pelas autoridades superiores. Em 11 de março de 2011, um terremoto de magnitude 9 gerou um tsunami que atingiu Fukushima. A água inundou os geradores de emergência e a refrigeração falhou. O resultado: o maior acidente nuclear do século XXI, com 150 mil evacuados e um trauma nacional que ecoa até hoje. Após o desastre, Ishibashi foi relembrado nos jornais como o homem que previu tudo. Mas ninguém ouviu. O alerta engavetado da tragédia de Brumadinho. Em 2017, o engenheiro geotécnico André Jun Yasuda, que prestava serviços à Vale, escreveu um laudo técnico sobre a barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, Minas Gerais. Segundo ele, os sensores instalados mostravam sinais de instabilidade no talude da barragem. O laudo pedia inspeções urgentes, contenções adicionais e revisão do plano de emergência. Outros engenheiros consultados por empresas terceirizadas também levantaram dúvidas sobre a estabilidade. Moradores próximos da região afirmavam que temiam um rompimento e pediam mais transparência da empresa. Os documentos foram protocolados, mas o alerta não resultou em ações concretas. A barragem seguiu operando. Até 25 de janeiro de 2019, às 12h28, ela rompeu. Um tsunami de rejeitos destruiu instalações, casas e vidas. 270 pessoas morreram. A Vale e seus parceiros afirmaram que nenhum sinal claro havia sido detectado, mas os relatórios vieram à tona e mostraram que houve sim sinais, e eles foram ignorados. Sinais foram dados, alertas foram feitos, mas o problema nunca foi a falta de previsões. Foi a falta de escuta. A história está cheia de vozes abafadas, de avisos ignorados e de pessoas que só foram levadas a sério quando já era tarde demais. Mas e agora? Quantas verdades estão sendo ditas neste exato momento e tratadas como exagero, paranoia ou ficção? Porque enquanto olhamos para o passado com arrependimento, o futuro pode estar batendo à nossa porta. E mais uma vez, estamos ignorando os sinais. Se isso te fez refletir, espera até ver o que está acontecendo com o nosso presente. Máquinas estão assumindo funções humanas, em silêncio. E muita gente ainda nem percebeu. Porque, ao contrário dos casos que você viu hoje,
O alerta do próximo vídeo não vem do passado, ele vem de agora e pode afetar sua própria profissão. O próximo vídeo revela isso com todos os detalhes. Você precisa assistir. E lembre-se, quem sabe, compartilha.